Olá, meu nome é Bruno, eu sou psicólogo clínico e esse é mais um vídeo da série Pitadas Clínicas. O tema de hoje é um tema que todo mundo se vê às voltas com ele, né? A dor de amar e a origem do sofrimento. Para começar falando da dor de amar, é preciso saber, primeiramente, quem é que ama, quem é que sofre. Bom, através da psicanálise a gente pode dividir o aparelho psíquico em três instâncias: o inconsciente, o ego e o superego. O inconsciente, ele é a sede de nossas pulsões, de nossos desejos mais íntimos. O superego, ele é a instância moral, responsável por refrear muitas vezes esses desejos. E o ego, ele justamente tem que compatibilizar as exigências do inconsciente, do prazer, com o princípio da realidade, que é a nossa vida cotidiana, que não é possível a gente realizar todos os prazeres, né? E é justamente o ego, por fazer esse papel, que ele sofre. Então, o ego é a parte da nossa constituição psíquica que nos causa sofrimento, que ele que sofre esse sofrimento, portanto nos causa. Né? Mas qual a diferença entre o sofrimento físico e o sofrimento psicológico, decorrente da dor de amar? O sofrimento físico, ele decorre de uma lesão, de uma cisão nos órgãos do corpo, nos tecidos, e essa dor proveniente dessa lesão, ela é observável, e essa dor ela é sentida pelo cérebro, não propriamente no tecido, mas a sensação de dor ela é proveniente do cérebro. Né? Sobre a dor de amar, o que é a dor de amar? Primeiramente, é bom dizer um pouco, falar um pouco a respeito do que é o amor. Para a psicanálise, a gente pode dizer um pouco que o amor ele é uma quantidade de investimento. Imagine que você tem um trabalho no qual você se dedica muito, você estuda muito, e aí isso é um investimento que você coloca nesse trabalho. O amor é basicamente isso, é uma quantidade de investimento, só que esse investimento é uma quantidade de energia libidinal que se direciona para um objeto. Esse objeto pode ser uma pessoa, um trabalho, um amigo, um filho. E dependendo da quantidade de investimento que se coloca nesse objeto, a ruptura que decorre da morte desse objeto, ou então da perda de amor desse objeto, causa um sofrimento extremo. E isso vai depender da quantidade de energia que se colocou nesse objeto. Então, o amor é basicamente isso. Ele é essa quantidade de energia. É, não é só isso também, né? Mas a gente pode caminhar um pouco por essa via do investimento libidinal e energético. A dor de amar, o que acontece, né? O ego que sofre. Então, quando há esse excesso de investimento, esse grande investimento no objeto, o nosso ego, nós mesmos, acabamos nos identificando com esse objeto e nos transformando, entre aspas, um pouco nesse objeto. Então, a ruptura que se tem pela morte do objeto, pela perda desse ente querido, ele nos causa um sofrimento na nossa própria imagem constituída. Né? Um sofrimento que está em nós mesmos, da nossa própria aniquilação. Aniquilação do eu, dessa parte que se transformou nesse objeto. E há outro sofrimento que é uma questão mais simbólica, que também decorre da dor de amar. É justamente o eixo da vida do sujeito. A vida do sujeito começa a girar em torno desse amor. Né? Então ele tem uma rotina com esse objeto, ele sai, né? Ele tem toda uma rotina comportamental em torno desse objeto. Então, a ausência desse objeto, decorrente de uma ruptura, de uma morte, ela causa uma desconfiguração nesse eixo simbólico, né? Isso também causa um grande sofrimento. Agora nos vem uma outra questão, assim. É possível dizer que quanto mais se ama, mais se sofre? Bom, o que Freud nos diz? O Freud nos diz que o sofrimento humano ele provém de três grandes áreas, né? Três grandes acontecimentos. Primeiro, o tempo, que o tempo ele significa o quê? Significa que nosso corpo é perecível, que a gente está perecendo ao longo do tempo, isso nos causa muito sofrimento. Outro sofrimento, ele decorre dos desastres naturais, nos quais não podemos controlar, um furacão, uma tsunami, né? Isso nos causa
também um sofrimento, que é a nossa aniquilação pode acontecer a qualquer tempo. E o outro sofrimento, que é o maior, decorre das coisas mais banais, das nossas relações com o outro, das nossas relações intersubjetivas, com nossos familiares, nossos amigos. E é essa relação com o outro que vai nos causar a maior parte do nosso sofrimento. A gente tem até algumas questões religiosas, né, que o cristianismo vai dizer que um remédio contra o sofrimento seria amar ao próximo, assim como nós amamos a nós mesmos, ou direcionar muito amor para o próximo, questão da caridade e tal. Mas o que Freud vai nos dizer? Que quanto mais nós amarmos o próximo, mais vamos sofrer com a perda desse próximo, mais vamos sofrer com a perda desse amor, com a morte desse objeto. Então, quanto mais amor, mais sofrimento. A gente pode até pensar na questão religiosa sobre Jesus, né, que de um amor infinito pela humanidade, que podemos pensar pela psicanálise que seria também o contraponto seria um sofrimento infinito. Então, o que fica desse vídeo, né? Como lidar com esse sofrimento? Como lidar com a perda de amor? E aí é uma questão para vocês pensarem e talvez uma questão para um próximo vídeo Pitadas Clínicas. Muito obrigado e bom dia.